Estamos recebendo o cirurgião bariátrico Renê Berindoag. Ele fala pra gente sobre o tema cirurgia da obesidade, né? Vai conversar conosco sobre esse tema. Bom dia, doutor Renê, é um prazer recebê-lo aqui no programa Alô Doutor. Bom dia. Qual a expectativa para esse programa que vai levar informação para toda a nossa região, né? Sim, o tema cirurgia da obesidade sempre foi envolvido por muitos mitos, né? E mitos e verdades. E eu acredito que essa informação que a gente possa hoje passar ao seu público, ela é muito importante para consolidar os avanços que vem recebendo a cirurgia da obesidade. Avançou muito a cirurgia nos últimos anos, doutor Renê? Sim, houve a partir dos anos 2010, 2009, principalmente no Brasil, uma expansão muito grande da técnica. Lembrando que as operações previamente eram realizadas através de grandes cortes, né? Onde o paciente ficava 3, 4 dias internado, uma recuperação mais longa. E nesses últimos 20 anos, praticamente, essa evolução tecnológica da cirurgia trouxe um avanço grande, que é a videolaparoscopia. Ou seja, as operações elas são realizadas por meio de pequenos furos, onde o tempo cirúrgico ele é menor, a exposição do paciente é menor, o tempo de hospitalização mais curto, e isso que muitas vezes leva o paciente, às vezes, com 5 a 7 dias, a retornar ao seu trabalho. Então, isso aí, eu acredito que tem sido o grande avanço da técnica na cirurgia bariátrica. O número de cirurgiões bariátricos em Minas Gerais é o que hoje? O que representa? É crescente. Hoje, Minas Gerais é o segundo colégio, que a gente diria assim, de cirurgiões no Brasil, né? A cada ano, a cirurgia bariátrica ela vem se consolidando e um maior número de adeptos à sociedade, e isso é uma coisa muito importante hoje, o colega que faz a cirurgia bariátrica, ele participar também como membro da sociedade. Tá. A obesidade, ela pode ser classificada? Sim. Quando a gente fala em obesidade, é importante a gente classificar o grau da obesidade. Então, hoje existem classificações que são um pouco matemáticas. Você pode ter o peso normal, você passa a ter o sobrepeso e depois, a partir do índice de massa corporal de 30, a gente classifica a obesidade. Então, ela é classificada de acordo com classes. Você faz um cálculo muito fácil, é você dividir o peso do quilo pela altura quadrada. Então, se esse índice for maior que 30, já classifica-se então com um grau de obesidade. Tá. Mas tem gente que acha que a obesidade não precisa ser tratada, né? Tem gente que se acomoda com a obesidade. Por que tem que ser tratada, no seu ponto de vista? A obesidade ela é uma doença, né? Não é há muitos anos a obesidade era tida até se elogiava as pessoas que eram mais gordinhas, como saudáveis, né? E nos últimos anos tem se notado que a obesidade ela acarreta uma série de problemas, principalmente a partir dos 30, 35 anos, os problemas ortopédicos, os níveis de glicemia eles elevam muito, aí vem-se a hipertensão arterial, os problemas de colesterol, problemas de sono, então uma série de problemas que vão sendo desenvolvidos a partir do momento que a pessoa se encontra obesa. E a obesidade hoje é um problema de saúde pública, né? Nós temos hoje no Brasil com mais de 54% dos brasileiros acima do peso, né? E os índices de obesidade são crescentes e preocupantes hoje na nossa sociedade. Muito bem. A cirurgia é a mais efetiva no tratamento da obesidade mórbida? Ela é mais efetiva nesse sentido? Quando a gente fala em obesidade mórbida, significa que esse paciente tem um índice de massa corporal maior que 40. Né? Então, nessa classificação de obesidade, hoje a cirurgia bariátrica tem se mostrado muito efetiva. E em alguns pacientes com obesidade um pouquinho menor, grau 2, que a gente chama, acima de 35, no tratamento do diabetes, né? Então, hoje sabe-se muito bem que o diabetes tipo 2, ele tem uma excelente resposta com a cirurgia que nós chamamos de cirurgia metabólica. É uma cirurgia muito semelhante à cirurgia bariátrica, mas com o objetivo de resolução e remissão do diabetes por um longo período de tempo aí. Entendi. Quem pode ser candidato hoje à cirurgia? Bom, a partir dessa classificação, os obesos mórbidos
que não tiveram um resultado com tratamento clínico, eles passam então a ser candidatos, ou seja, pacientes com IMC acima de 40. Entretanto, alguns pacientes com IMC um pouco abaixo de 40, mas acima de 35, onde ele apresenta qualquer uma das morbidades, apneia do sono, hipertensão arterial, um distúrbio de colesterol, triglicérides, alguma artropatia mais grave e o próprio diabetes, então esses pacientes também eles são candidatos à cirurgia da obesidade. Uhum. É interessante nós observarmos realmente essa evolução que nós tivemos na cirurgia bariátrica, né? Uhum. Desde que ela foi criada através da cirurgia aberta, da cirurgia convencional, talvez quase não se faça mais essa cirurgia hoje, mas o avanço da cirurgia através da videolaparoscopia, né? Que foi assim talvez o segundo grande divisor de águas aí da cirurgia bariátrica, né? Sem dúvida. Hoje só se faz por vídeo? A videolaparoscopia, ela, não só a cirurgia bariátrica, mas outras operações abdominais, né, cirurgias gástricas, intestinais, a própria cirurgia da vesícula biliar, que é uma cirurgia muito comum, ela passou também a ser realizada pela laparoscopia. As vantagens é exatamente o traumatismo menor. Então, é uma cirurgia menos invasiva, onde a recuperação é maior, menores índices de complicações. Então, isso tem feito com que as operadoras de saúde passassem a adotar também a cirurgia videolaparoscópica dentro do rol que contempla os convênios. Infelizmente, por ser uma cirurgia que demanda tecnologia, é uma cirurgia ela tem um custo maior e, atualmente, nesse momento, algumas prefeituras do Brasil e alguns estados do Brasil têm dado essa cobertura para o Sistema Único de Saúde. Aqui em Minas Gerais nós temos uma limitação muito grande da liberação desses procedimentos para serem realizados por laparoscopia nos pacientes do Sistema Único de Saúde. Tá. Mas já há pacientes que têm acesso, né? Sim. Pelo SUS à cirurgia por vídeo. A cirurgia, basicamente hoje as cirurgias por laparotomia, ou seja, por via aberta, são as cirurgias mais realizadas no Sistema Único de Saúde. Dependendo de algum programa, de alguma prefeitura, são liberadas algumas operações dessas por laparoscopia, mas não é a rotina da cobertura pelo Sistema Único de Saúde. Quem pode ser candidato à cirurgia? Quem pode passar pela cirurgia, recebe a indicação? Porque uma cirurgia bem indicada, né, ela vai ter certamente o sucesso esperado, né? Sim, eu acho que o segredo está aí, ou seja, selecionar bem o paciente, né? O paciente tem que ser bem selecionado. E o que torna importante, Davi, é uma equipe multidisciplinar avaliando esse paciente. Ou seja, essa indicação ela não parte apenas do cirurgião, mas ela é uma reunião entre endocrinologistas, psicólogos, nutricionistas, cardiologistas e junto com o cirurgião e o paciente, então aí se define a cirurgia, né? Essa abordagem multidisciplinar é hoje o que traz o sucesso da operação. Nós temos aqui na região vários cirurgiões, né, bariátricos, que são meus amigos, pessoas que estão comigo nessa caminhada aí de comunicação em saúde já há mais de 20 anos, né? Posso citar aqui, por exemplo, o Dr. Bernardo, que é um grande amigo meu, Cláudio Almada, o Dr. Arilton, né? Tem outros também, até me fugiu o nome aqui, peço desculpas, mas assim, a gente vê que realmente são profissionais que estão buscando realmente a excelência na cirurgia bariátrica, né? Porque realmente ela é um método muito eficaz no combate à obesidade mórbida, né? Sim. Ela freia realmente, né? Sim, sim. São todos grandes, excelentes cirurgiões, eu conheço todos eles, de modo que é importante também frisar a importância do colega que você vai buscar, ou seja, buscar profissionais que sejam da sociedade, que participam da sociedade, participam dos eventos da sociedade, colegas atualizados, isso é fundamental e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica tem levantado essa bandeira para que os colegas se mantenham atualizados, isso é fundamental para os bons resultados dessa operação. É importante nós falarmos realmente também dos riscos dessa cirurgia, né, doutor René? Sim. Porque toda cirurgia, ela apresenta risco. E é uma cirurgia de alta complexidade, né? Sem dúvida. O que se pode minimizar os riscos, né? Eu acho que a escolha de um bom cirurgião, isso é um ponto importante, uma equipe que saiba lidar com o tratamento da obesidade, uma estrutura hospitalar também que
contempla esse tipo de operação. A cirurgia bariátrica ela é considerada uma cirurgia de grande porte, né? E o preparo adequado do paciente, né? As indicações são importantes e principalmente o preparo, ou seja, preparar bem esse paciente para a cirurgia. Nós colocamos muito bem, houve um avanço tecnológico muito grande, né? Trazendo das cirurgias abertas para as cirurgias hoje minimamente invasivas, como é a laparoscopia, e isso realmente tem reduzido muito o índice de complicações dessa operação. Belo Horizonte, propriamente, tem quantos cirurgiões em Belo Horizonte, na Grande BH? Hoje nós temos dentro da sociedade, nós somos cerca de 90, são um pouco menos de 100 cirurgiões que estão inscritos como membros da sociedade, membros titulares. É muito cirurgião na São Grande BH. muitos cirurgiões na Grande BH. Quase 100? Sim. É muita gente operando, mas tem muita gente obesa também, né? Tem. Esse quadro de obesidade mórbida tende a aumentar, doutor Renê? Sim, se a gente pegar nas últimas décadas, né, o Brasil hoje está como o segundo país do mundo onde se realizam mais essas operações. Apenas hoje os Estados Unidos, ele ultrapassa o Brasil em número de cirurgias bariátricas. E a obesidade é uma doença crescente, né? Vários mecanismos estão envolvidos aí, né? Uns mecanismos aí, talvez, a questão do sedentarismo que nós temos aí, as facilitações dos alimentos, e isso tem feito com que é preocupante, é um problema de saúde pública no Brasil. Muito bem. Nós vamos então ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o Dr. Renê Berindoag, que fala sobre o tema cirurgia da obesidade. Ele que é um cirurgião bariátrico experiente no assunto. Já já a gente volta, não saia daí. De volta com o programa Alô Doutor, e eu falo rapidamente da nossa 35ª edição que está chegando, e estamos nos despedindo desta edição especial, né, que teve aqui na capa o Dr. Kleber Rangel e também o Dr. Leonardo Catizani, a quem eu envio um grande abraço, amigos, parceiros, médicos de referência nas suas áreas, na ortopedia, e a 35ª edição mantém o seu perfil, né, informativo, um perfil que traz notícias, artigos e matérias com os maiores, né, as maiores referências em várias especialidades na nossa região, em Minas Gerais e no nosso Brasil, né? A 35ª edição está recheada, em breve já estaremos marcando o seu lançamento. Revista Alô Doutor na sala de espera, para quem espera o melhor. Recebendo hoje aqui o Dr. Renê Berindoag, que é cirurgião bariátrico e fala sobre o tema cirurgia da obesidade. Ele que também preside a Sociedade Mineira de Cirurgiões Bariátricos. Não é isso mesmo, doutor Renê? Sim, agora em outubro nós temos Você vai tomar posse agora em outubro, né? Você é vice-presidente atualmente. Exato, atualmente sou vice-presidente. Nós temos o Congresso Brasileiro, que na verdade é um congresso brasileiro, mas com vários convidados internacionais que vão se encontrar em Salvador no mês de outubro. E é uma excelente oportunidade da gente rever os colegas, de nos atualizar. Lá nesse Congresso Nacional tomam-se posse os presidentes estaduais. Eleitos no Brasil, exatamente. De todos os estados? Todos os estados do Brasil. Para 1 ano, 2 anos? São 2 anos. 2 anos. Tem alguns colegas e amigos que querem deixar um recado para você. Quer assistir? Sim. Veja na tela. Meu amigão, como eu estou feliz de estar participando e dar o meu depoimento sobre você, que é algo assim muito fácil de falar. E o que eu te desejo é, no fundo do meu coração, muito sucesso, muita saúde e que Deus te abençoe muito. É gratificante falar do Renê. Nos traz muita alegria, né? Cada momento com ele é um presente. O meu grande amigo Renê, um grande abraço para você, tá? E muita saúde, muita alegria e estamos juntos sempre. Renê, amigo, conterrâneo, um grande colega de profissão, mestre, professor, doutor, onde nunca se omitiu a transmitir o seu conhecimento. E desde pequeno, o Renê queria ser médico, que você é uma pessoa que faz muita diferença na nossa vida. Eu sei que de outras pessoas, muitas outras pessoas também. E eu me sinto muito orgulhosa, irmão, por você ter chegado aonde chegou, por você estar se dedicando plenamente ao seu trabalho, à sua família, aos seus filhos, né? Te amo muito, tenho muito orgulho de você. O que eu lembro minha mãe contando é que quando ela estava grávida, o Renê queria muito um irmão. Bom, Renê, acabou vindo eu, sua irmã caçula, que sempre te amou, que me espelhava muito em você. Você sempre foi muito carinhoso, estudioso
Eu tenho muito orgulho de ser sua irmã. Oi, pai. Hoje me pediram para falar um pouco o que você representa para mim, as suas qualidades, né? Mas dentre muitas, uma que eu acho que se destaca em você é como você consegue equilibrar, né, os seus compromissos, né, tanto de trabalho, os compromissos da família com o lazer, né? Saber curtir a vida. Meu nome é Mariana e uma das coisas que eu admiro muito no meu pai é que ele é um ótimo cirurgião, muito organizado e eu amo muito ele. Um beijo, pai. Te amo. Meu pai é muito responsável, direito e humilde. Papai, que você tenha um bom dia. Eu te amo. Um beijo. Tchau. Falar sobre o Renê é falar sobre a pessoa mais equilibrada, que transmite uma paz muito grande de estar do lado dele, que faz as melhores comidas quando a gente está em família, propõe os melhores churrascos, bola as melhores receitas de peixe, programa umas viagens muito, muito interessantes com roteiros, a gente estuda. Os nossos filhos, eu acho que são muito agradecidos e eu também por ter o Renê na nossa família. Olha só, é uma turma de peso aí que falou, doutor Renê. Sim. Queria que você comentasse um pouco, porque, como eu te disse antes do programa, pesquisando um pouco sobre você, sobre a sua pessoa, o seu trabalho, o seu profissionalismo, eu me senti na obrigação de tê-lo aqui no programa, né, para realmente fazer também essa homenagem a você. Muito obrigado pela homenagem, a gente fica bastante emocionado, né? Alguns colegas, eu tenho alguns prazeres, né? Porque a gente trabalha, ano que vem eu completo 30 anos de formado. 30 né? anos já? 30 anos de formado. Então são muitos anos dedicados à cirurgia, eu tive a oportunidade de conhecer a cirurgia laparoscópica muito precoce, já na minha graduação, e eu acredito que a cirurgia laparoscópica foi um marco importante na evolução da cirurgia. São muitos anos de dedicação. Dentro da minha formação lá em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de trabalhar com excelentes médicos, tive a oportunidade de fazer o meu mestrado, depois eu fiz meu doutorado e tive também a oportunidade de ser convidado para ir para a Espanha. Fui para Barcelona, onde fiquei 4 anos fazendo um pós-doutorado. Foi aonde que eu conheci mais a cirurgia bariátrica. A Espanha hoje um dos países exponentes em termos de tecnologia, em termos de técnica. Está muito à frente de nós aqui? Sim, em termos de técnica. O Brasil hoje, eu diria que o Brasil hoje ele está no mesmo nível desses países, né, em termos de tecnologia. Mas o que tem de diferente lá? Você talvez as estruturas hospitalares, equipamentos. Em qual cidade propriamente dita? Hoje Barcelona e Madrid. Barcelona, Madrid, Alicante, Sevilha são grandes centros hoje. Centros de desenvolvimento de novas técnicas, né? Quando a gente fala em termos de estudo, né? A parte científica é muito importante, análise de resultado, e a oportunidade agora no Congresso em outubro da gente saber o que realmente são os resultados que estão saindo, novas técnicas, né? Nós temos hoje 2 técnicas, se a gente tiver tempo a gente fala, o bypass gástrico, o sleeve, são 2 técnicas bastante sedimentadas aqui no Brasil, mas existem expoentes que vão nos trazer resultados de outras técnicas, principalmente com alguns problemas. Reganho de peso é um dos problemas que às vezes os pacientes passam. Alguns pacientes podem reganhar peso após a cirurgia bariátrica. E hoje, nessa oportunidade, agora em outubro, de nós termos as novidades, ou seja, grandes centros do mundo, cirurgiões com grande experiência vão estar com a gente agora em outubro falando um pouco dos resultados que eles têm tido com essas novas técnicas que vêm surgindo e que eu acredito que em breve o Brasil também passará a adotar por meio da sociedade. Com a videolaparoscopia, opera-se mais por qual técnica? Forbe Capella ou qual é a outra mesmo? O sleeve, que é a gastrectomia vertical. Isso, exatamente. A cirurgia bariátrica, ela começou muito com a Forbe Capella, que é o bypass gástrico. Talvez ela tenha a preferência dos cirurgiões. Sim, ainda é uma preferência no Brasil. Mas nos últimos 10 anos, a gastrectomia vertical, por ser uma cirurgia
que proporciona uma absorção dos nutrientes do paciente, não tendo inconveniente, que tem o bypass gástrico, às vezes é a desabsorção e a necessidade de vitaminas, né, por muitos anos. Essa cirurgia ela tem se equiparado em grandes centros, até como a preferência, né? Nós temos alguns serviços aqui no Brasil que a preferência hoje é a gastrectomia vertical. Nos Estados Unidos, na América Central, hoje há um crescente aumento do número da gastrectomia vertical e nós, lá no nosso serviço, nós fazemos todas as técnicas e, obviamente, Davi, é muito importante individualizar a técnica, ou seja, nem sempre a cirurgia que foi feita para um paciente, ela é a melhor para o outro paciente. Então, a individualização de técnica, ela é fundamental hoje para que você tenha os melhores resultados. Tá. É importante nós falarmos que como o paciente pode se preparar para essa cirurgia, né? Porque é um divisor de águas e é uma cirurgia complexa, não é uma cirurgia simples, né? Uhum. De que forma ele pode se preparar melhor para essa cirurgia, doutor? A primeira conselho que eu diria é um paciente procurar os serviços que fazem essa operação com uma certa regularidade. Nós sabemos que qualquer profissão, quanto maior o número de cirurgias que o cirurgião executa, maior a capacidade que ele vai ter em resolver os problemas que eventualmente possam aparecer e dar os melhores resultados. Então, isso é fundamental, que ele busque um cirurgião bariátrico que seja, que participe da sociedade brasileira, ou seja, que tenha titulação. Hoje é uma área de atuação, a cirurgia bariátrica, dentro da formação da cirurgia geral. Que busque serviços centro também que tenham equipes multidisciplinar, né? A base hoje dos bons resultados é você trabalhar com profissionais que tenham a qualificação de saberem lidar com a obesidade. Então, um bom endocrinologista, uma boa nutricionista, um bom cardiologista para preparar esse paciente, psicólogos, né, à disposição. Então, isso aí é fundamental hoje para que o paciente tenha uma seleção melhor. Muda muita coisa após a cirurgia? Sim. O diabetes desaparece mesmo? Sim, hoje a pressão arterial pode melhorar? Sim, hoje o grande crescimento nos últimos anos foi a cirurgia do diabetes, né? Os diabetes tipo 2, os resultados a longo prazo têm mostrado uma remissão importante do diabetes, fazendo com que tenha ganhado uma força muito grande a cirurgia bariátrica em relação ao tratamento do diabetes. Ok. Doutor Renê, eu queria ouvir suas considerações finais, por favor, agradecer sua presença aqui no programa, né? E parabenizá-lo pelo seu trabalho. Eu repito aqui, né? Nós temos uma gama de cirurgiões em toda Minas Gerais, no Brasil, e na nossa região também, cirurgiões muito bem preparados. Suas considerações finais, por favor. Um grande prazer. Eu agradeço muito, Davi, o convite. Deixo um pouquinho de informação aos ouvintes, que muitos às vezes chegam no consultório achando que a cirurgia bariátrica não tem cobertura dos planos de saúde. Então, a partir do ano de 2012, né, os planos de saúde, eles dão cobertura à cirurgia bariátrica, à cirurgia por videolaparoscopia, e isso é importante para que ele saiba. E outro ponto importante também é buscar centros de referência para que ele tenha uma assistência melhor no tratamento da sua doença. Muito bem. Tem operado muito em Belo Horizonte? Sim, hoje... A cirurgia não para, né? As cirurgias bariátricas... Por mês, quantas cirurgias são? Hoje os grandes centros, como o nosso hoje é um grande centro, são cerca de 800 cirurgias anuais. Não é muita cirurgia. Doutor Renê, muito obrigado pela sua presença. A gente agradece muito a sua disponibilidade em conversar com Divinópolis e toda a região sobre esse tema tão importante. Muito obrigado e um grande abraço.